A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Meu nome é Rick Renner e eu quero dar as boas-vindas a você ao programa de hoje. Hoje, vamos continuar falando sobre batalha espiritual, armadura espiritual ou armas espirituais. Vamos começar em Efésios capítulo 6, pegando de onde paramos no último vídeo. Pegue uma folha de papel, algo para escrever, e seria ótimo se você tivesse sua Bíblia para vermos junto. Vamos começar em Efésios capítulo 6 e bem rapidamente rever os versos 10, 11 e 12, e então pular para o verso 13. Então, em Efésios capítulo 6, verso 10, o apóstolo Paulo escrevendo, ele diz: "Finalmente, meus irmãos, sejam fortes no Senhor e na força do seu poder." E vemos que quando Paulo começa esse discurso sobre as armas espirituais, ele começa com o assunto da força, porque você tem que ter força espiritual para operar com as armas espirituais. E então, no verso 11, Paulo começa a descrever como o diabo opera. Ele diz: "Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo." Focamos bastante na palavra ciladas, e eu te estimulo a voltar depois e ver esse vídeo porque é muito poderoso. Nós vimos 5 palavras que têm a ver com batalha espiritual, e se você entender estas 5 palavras, você vai entender tudo sobre como o diabo opera. Poderá desfazer totalmente o que ele faz se você entender estas 5 palavras. E então chegamos ao verso 12, e no verso 12, Paulo define ou explica o inimigo. E ele diz no verso 12, "Não lutamos contra carne e sangue, mas contra principados, contra potestades, contra os dominadores das trevas deste mundo e contra a maldade espiritual nos lugares celestiais." E aí chegamos ao verso 13. E no verso 13, Paulo diz: "Portanto, tomem sobre vocês toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e tendo vencido tudo permanecer inabalável." Essa palavra, portanto, é traduzida bem corretamente. É a palavra diatauto. Literalmente significa portanto, ou melhor dizendo, à luz de tudo o que eu acabei de dizer, diatauto. À luz do fato de que Deus disponibilizou para vocês força espiritual, à luz do fato de que agora sabemos como o diabo opera, à luz do fato de que o diabo é altamente organizado e que leva a sério a tarefa de vitimar a raça humana, à luz de todas estas coisas, portanto, ele diz: "Tomem sobre vocês toda a armadura de Deus." E notem de novo que Paulo diz toda a armadura de Deus. Essa é a segunda vez que ele usa essa expressão toda a armadura. É a palavra grega panóplia, que vem da palavra pana, ou seja, tudo, e a palavra hoplos, que é a palavra grega para armadura. Você junta estas duas palavras e temos a palavra panóplia, que significa toda a armadura, e descreve um soldado que está vestido da sua cabeça até os seus pés. Agora é interessante que em 1 Tessalonicenses 5, verso 8, o apóstolo Paulo também dê uma lista de armas espirituais. No entanto, 1 Tessalonicenses é a epístola mais antiga de Paulo em todo o Novo Testamento. Sabia disso? Foi a primeira carta que Paulo escreveu, 1 Tessalonicenses. E em 1 Tessalonicenses 5, 8, Paulo lista armas espirituais, mas é uma lista bem primária. A ideia não está bem desenvolvida. O livro de Efésios foi escrito muito tempo depois. Paulo tinha andado com o Senhor, orado e crescido em entendimento espiritual. A visão dele sobre batalha espiritual começou a se desenvolver com os anos. Então, entre 1 Tessalonicenses 5 e Efésios capítulo 6, muitos anos se passaram,
E no momento em que chegamos a Efésios capítulo 6, Paulo agora tem uma visão completamente desenvolvida da armadura e das armas espirituais, ao que ele chama toda a armadura, a panóplia de Deus. E toda a armadura era composta de 7 peças em um soldado romano. Primeiramente havia o cinto, veremos este em breve. Segundo, havia a couraça de peitoral. E então havia os calçados, que Paulo chama de calçados da paz. E em breve você verá que não tinham aparência de calçados da paz, mas de calçados matadores. E então tinha o escudo. E somado ao escudo havia o capacete, havia uma espada e havia uma lança. 7 peças da armadura. E para o soldado romano médio, estas peças de armadura pesavam aproximadamente de 30 a 35 quilos. E além disso, o soldado romano carregava uma mochila que pesava aproximadamente 10 quilos. Então, quando se junta tudo isso, o soldado romano médio estava andando com um peso entre 40 e 45 quilos em seu corpo. Era necessário que o homem fosse forte para operar esse tipo de armadura. É por isso que Paulo começa em Efésios 6:10 com o assunto de força. Antes mesmo de falar de armadura ou de batalha, Paulo começa com a força, porque ele sabe que os crentes têm que ter a força de Deus para conseguir operar este tipo de armadura. Mas agora chegamos no verso 13 e Paulo diz, portanto, à luz de todas essas coisas que eu já compartilhei com vocês no texto, à luz do fato de que Deus já deu a vocês essa força, à luz do fato de que o inimigo está operando e ele leva muito a sério o seu ataque, à luz do fato de que o diabo é muito organizado e que o embate pode ser brutal, à luz de todas estas coisas, ou como diz a versão mais comum, portanto, tomem sobre vocês toda a armadura de Deus. Eu diria que esse é um dos versículos mais tristes em todo o Novo Testamento, e você diz, por que diria isso? Por causa da expressão tomem sobre vocês. No grego é a palavra analabete, composta por 2 palavras. A palavra ana, que é repetir a ação, fazer de novo, ou fazer como você uma vez já fez. A palavra labete é tomar, e é uma ordem para tomar agora ou tomar com urgência. Mas quando juntamos as 2 palavras, não é apenas tomem sobre vocês, mas tomem sobre vocês outra vez, tomem sobre vocês da forma como já fizeram, repitam o que fizeram antes, tomem da forma como uma vez já tomaram. E a única razão para Paulo usar essa palavra em particular é porque a igreja de Éfeso havia soltado a sua armadura. Mas como se solta uma armadura? É uma boa pergunta para se perguntar, porque você certamente não quer fazer isso. Bem, já vimos no verso 11 que a única forma de andar com a armadura de Deus é andar no poder de Deus. Quando você anda no poder de Deus, é o poder de Deus que começa a te vestir, põe um capacete em sua cabeça, põe a couraça em seu peito, põe um escudo em sua mão, uma espada na outra mão. O poder de Deus, quando nos alcança, ele começa a nos vestir com toda a armadura de Deus, e enquanto estivermos andando no poder de Deus, nós também estaremos andando com a armadura de Deus. Mas se você se afasta do poder, se você se afasta da unção, se você começa a operar na carne, não há garantias de que você terá armas espirituais. A armadura é garantida a você somente enquanto você está andando no poder de Deus. Então, quando Paulo diz a eles, portanto, tomem sobre vocês toda a armadura de Deus, sim, ele está dizendo para tomarem, está dizendo para tomarem com urgência, mas ele os está lembrando que houve um tempo anterior na experiência deles, no qual andaram com a armadura. Houve um tempo no passado em sua vida, quando você andou no poder de Deus, mas agora algo aconteceu. Você não está mais andando naquilo em que você andou. Não está experimentando o poder que uma vez experimentou. Não está fazendo o que você já fez. É hora de você voltar àquele velho lugar e fazer o que você uma vez fez, andar no poder de novo, e ao andar no poder você vai tomar sobre si toda a armadura de Deus. Lá estavam eles, uma igreja muito educada, a igreja com mais educação na palavra de todas as igrejas do Novo Testamento, as suas cabeças cheias de informação, mas estavam de pé nus diante do inimigo, porque não estavam mais andando no poder e deixaram cair seu armorial espiritual. Isso explica por que, no capítulo 4, estavam tendo problemas com malícia,
com traição, falta de perdão, porque entristeciam o Espírito Santo, e Paulo diz especificamente a eles, no capítulo 4, que estavam dando lugar ao diabo, e ele implorou a eles que parassem de dar lugar ao diabo. Aquela era uma igreja sob ataque. Não estavam mais andando com as armas como uma vez andaram. Talvez esse seja seu caso. Talvez você já tenha andado com mais do que está andando agora. Talvez já tenha andado com as armas espirituais e com o poder espiritual e não está mais andando no nível que você conheceu em seu passado. Não é tarde demais. Você tem que agarrar pela fé, tomar a decisão de agarrar o poder de Deus, começar a andar nele de novo. E quando você começar a andar no poder de Deus, esse poder outra vez vai te vestir com toda a armadura de Deus. E Paulo diz, portanto, tomem sobre vocês toda a armadura de Deus, e ele nos diz por quê? Para que possais resistir no dia mau. Eu lembro quando eu estava estudando isso no começo, há décadas atrás, eu me perguntava o que é o dia mau. Talvez seja algum dia especial na agenda profética. O que é o dia mau? E eu acabei entendendo que o dia mau é qualquer dia que você acorda e o mal vem ao seu dia. Se você acorda com um relatório ruim de um médico, o mal veio ao seu dia, esse é um dia mau. Se você acorda e tem um conflito terrível com seu cônjuge, o mal entrou no seu casamento, esse é um dia mau. Se você de repente tem um problema financeiro, o mal entrou na sua vida, esse é o dia mau. O dia mau é qualquer dia em que o mal tenta invadir o seu dia. Mas quando estamos vestidos do poder de Deus, vestidos com toda a armadura de Deus, ao invés de fugir do inimigo ou se esconder dele, este verso diz que podemos resistir. Essa palavra resistir é a palavra grega antisteme. Anti é contra, a palavra esteme significa pressionar, resistir, e quando você junta as duas palavras resistir, significa empurrar o inimigo de volta para trás da linha. Você agora está na posição de ataque, forçando contra. Você não mais está sendo repelido pelo inimigo, mas agora você o está pressionando de volta para trás da linha. Este mal que entrou no seu território não faz parte dele. E quando você está vestido com toda a armadura de Deus, certamente está na posição de dizer: não, esse mal não é meu. Ele não faz parte do meu corpo, ou do meu casamento, ou do meu lar, ou das minhas finanças. E você está na posição de empurrá-lo de volta para trás da linha. Deus não quer que o mal invada a sua vida. E uma razão para ele ter nos dado armadura, de acordo com o verso 13, é para que possamos resistir no dia mau, ou em qualquer dia que o mal tente invadir nossas vidas. E então Paulo faz a afirmação mais notável. Tendo vencido tudo permanecer inabalável. A maioria das pessoas interpreta isso errado, elas leem assim. Tendo tentado tudo ficar inabalável. Se você fez tudo e nada funciona, aceite que dói menos, inabalável. Se você usou a armadura e não funciona, fique firme. Se você tentou usar o poder de Deus e não funcionou, fique inabalável. Se você tentou usar a oração e não funcionou, permaneça. Se você se apegou às promessas e as promessas parecem não estar funcionando apenas, fique inabalável. A maioria das pessoas acha que é se conformar, que se você se conforma tempo suficiente de alguma forma, você recebe a vitória. Mas, amigo, eu quero te dizer, isso está errado. Se o poder não funciona, se a armadura não funciona, se as promessas de Deus não funcionam, se a oração não funciona, se nada dessas coisas funciona, por que, pelo amor de Deus, você pensaria que aceitar e se conformar vai te trazer a vitória? Veja que ele não está dizendo isso. Se você permanecer ali parado, inabalável, o inimigo vai acabar com você. Não pode ser isso que Paulo quis dizer. A palavra funciona, oração funciona, autoridade funciona, as promessas de Deus funcionam, a oração funciona, tudo isso funciona. Então, o que significa tendo vencido tudo permanecer inabalável? Isso é muito importante. Algumas versões podem te enganar, mas o grego e a gramática são muito marcantes. No grego, literalmente quer dizer, tendo chegado à conclusão definitiva de todas as coisas. Tendo chegado à conclusão definitiva de todas as coisas, permaneça inabalável. Agora sim corresponde à tradução. A imagem é você no final da luta, e Deus diz, uma vez que a batalha se encerrou, uma vez que você chegou à conclusão definitiva de tudo, a batalha acabou, tudo está feito,
Você não está deitado debaixo do inimigo, sangrando, mas ao invés disso, você é aquele que está de pé. Essa é a declaração de Deus sobre você se você anda no poder de Deus e se você anda com a armadura de Deus. Paulo diz que você está equipado para a batalha e quando a batalha acaba, tendo vencido tudo, tendo chegado à conclusão definitiva de tudo, você permanece inabalável. Eu gosto de dizer que Deus tem uma foto nossa na sua carteira. E Deus puxa para fora e olha para aquela foto. Podemos ver a nós mesmos lutando, podemos ver a nós mesmos no meio da batalha, no meio da luta, mas Deus tem uma foto nossa, que é uma declaração profética de como nós estamos no final da luta. E na foto de Deus, Ele nos vê de pé. Eu digo que somos como Davi, com o nosso pé em cima do peito de Golias, a espada em uma mão e a cabeça dele na outra. Não estamos debaixo dele, ele está debaixo dos nossos pés. Esta é a declaração profética de Deus sobre você e eu. Quando essa coisa acabar, estaremos de pé. Você pode ver a si mesmo lutando e pode estar no meio de uma luta agora, mas veja a si mesmo pela fé. Veja o fim da batalha. No fim da batalha, tudo isso vai ter terminado e o seu casamento vai estar a salvo. Quando essa batalha terminar, você estará de pé em saúde. Quando isso terminar, você estará de pé na promessa do Senhor. Quando tudo chegar à conclusão definitiva, Paulo diz que se você andar no poder de Deus, com a armadura de Deus, se fizer isso da forma certa, você permanecerá inabalável. Esta é a promessa de Deus para nós. Em Efésios capítulo 6, verso 13. Então ouça o que ele diz no verso 14. Fiquem firmes assim. Ou seja, por que esperar o final da batalha? Já que você sabe que vai vencer, já que sabe que no final da luta você será o vencedor, mantenha-se firme já, enche o peito, levante a cabeça. E de fato, quando ele diz fiquem firmes assim, a imagem é de um soldado romano de pé ereto, sua cabeça erguida, de peito aberto, orgulhoso, confiante, ousado, porque ele sabe que está equipado para qualquer oponente. E Paulo diz, fiquem firmes assim, é isso que vocês são. Você não é um fracasso, não é um perdedor, você prevalece. Você é um vencedor, fiquem firmes assim. E então Paulo começa a descrever as peças do armorial espiritual que é dado a mim e a você. E ele diz no verso 14, fiquem firmes assim, cingindo-vos com o cinto da verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, com os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, verso 16. Acima de tudo, ele quer dizer isso mesmo, veremos. Acima de tudo, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno, verso 17. E tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E então no verso 18, temos a lança. Parece que ela está escondida no texto, mas de fato está aí no verso 18. Orando sempre, com toda oração e súplica no Espírito, esta é a lança da intercessão. Bem, como já vimos, quando juntamos tudo isso, um soldado médio romano, todo esse armorial pesava cerca de 30 ou 35 quilos. Era necessário ter músculos, força, para utilizar tudo isso. Se você precisa do poder, o poder de Deus é seu. Ele está disponível. Agarre ele e o poder de Deus virá até você. Ele vai te transformar e vai te equipar com todas estas armas. Sabe, a igreja antiga tinha uma visão de si mesma de uma forma militar. Eles se viam como um exército que estava avançando contra o mundo perdido. Eles entendiam que o inimigo era de fato um inimigo. E eles deviam expulsá-lo das cidades, expulsá-lo das regiões, e eles vinham pregando o evangelho vestidos com a armadura de Deus, participando da batalha espiritual à medida que pregavam, com a intenção de banir o inimigo. Quando se saudavam, não diziam oi um para o outro. Em Romanos capítulo 16, quando Paulo saúda os santos, ele não diz diga aos santos em Roma oi, ele diz saudai os santos que estão em Roma. Veem, eles viam a si mesmos como um exército de verdade, soldados de verdade.
totalmente equipados para lidar com o diabo. E meu irmão, minha irmã, temos que nos ver assim. Não somos apenas cristãos que existem e tentam sobreviver. Somos equipados com o poder de Deus. Estamos vestidos com a armadura de Deus. Nós somos páreos para qualquer coisa que o diabo enviar ao nosso caminho. E, de fato, em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz que somos mais que vencedores. Mais que vencedores. A expressão mais que vencedores no grego é huper nikao. Huper descreve algo que é superior, inigualável, sem comparação. A palavra nikao é a palavra grega para conquistador, campeão ou vitorioso. Quando juntamos essas palavras, quer dizer que somos vencedores inigualáveis. Somos campeões incomparáveis. Não existe páreo para nós, somos maiores que qualquer inimigo, se andarmos no poder de Deus e com as armas disponíveis para nós e que são explicadas em Efésios capítulo 6. E então Paulo diz, tendo vencido tudo, tendo chegado à conclusão definitiva sobre tudo, permaneçam inabaláveis. Verso 14, continuem inabaláveis, fiquem firmes assim. Ponham o peito para fora, ergam a cabeça, façam a declaração de fé que diz que vocês são vencedores incomparáveis. Foi o que Cristo te fez ser. Não é você sozinho, mas em Cristo você é um conquistador incomparável. É isso que a Bíblia declara sobre você. E ele diz, fiquem firmes assim, cingindo-vos com o cinto da verdade. E aí ele começa a nos ensinar especificamente sobre peças individuais das armas espirituais, e ele começa com a primeira peça da armadura espiritual que é apresentada a nós. E a primeira peça que nos é apresentada é o cinto. A maioria das pessoas, quando pensa num cinto, não pensa nele como uma parte impressionante de uma armadura. Mas, de fato, o cinto aqui é listado em primeiro lugar, porque ele é o primeiro em ordem de importância. É a peça mais importante para qualquer arma espiritual que Deus nos dê. E para o soldado romano, que vestia uma armadura real, o cinto era, de fato, a sua peça mais importante da armadura. E você diz um cinto, por que seria tão importante? Ora, pense. O cinto era a peça central da armadura. E ele mantinha todas as outras peças da armadura juntas. Por exemplo, a couraça consistia em duas peças. A peça que vinha pela frente e a peça que vinha pelas costas. Falaremos mais disso no próximo vídeo. Mas era o cinto que mantinha tudo junto. Se um soldado romano não tivesse um cinto, a sua couraça afrouxaria, deixando espaços para um ataque. Mas ao usar o cinto, ele mantinha a couraça unida. Além disso, no cinto havia um gancho, e nesse gancho, o soldado romano pendurava seu escudo. Então o escudo dependia do cinto. Do outro lado do cinto havia outro suporte, e naquele suporte ele pendurava sua espada. Então a espada era sustentada pelo cinto. Nas costas do soldado romano havia uma aljava, e na aljava ele punha suas setas, punha sua lança, suas flechas. Mas a aljava, a lança, as flechas eram sustentadas pelo cinto. O cinto era a peça central da armadura e mantinha todas as coisas unidas. E se um soldado romano não tivesse um cinto, ele teria problemas no meio da luta. Para você e para mim, o que é um cinto? Bem, Paulo diz. Ele diz, cingindo-vos com o cinto da verdade. O cinto é a palavra escrita de Deus. Interessante, não é? A palavra de Deus é a única peça da armadura que temos que existe no reino material. Você não pode tocar a justiça, não pode tocar a paz, você não pode tocar a fé, você não pode tocar a rema, mas a Bíblia você pode tocar. Esta é a primeira e mais importante peça da armadura, é tão vital que ela passa do reino espiritual para o reino natural. E assim como o cinto, a Bíblia é central para tudo em nossa vida. Se estamos andando na palavra, nós teremos paz. Se estamos andando na palavra, manteremos um senso de justiça. Se estamos andando na palavra, da palavra de Deus tiramos a rema, a espada do Espírito. Se andamos na palavra de Deus, temos direção sobre como orar.
A Bíblia é absolutamente central quando tratamos do assunto de armas espirituais. E eu te digo honestamente, se você não está lendo sua Bíblia, se não está guardando a palavra no coração, se a palavra de Deus não é central em sua vida, toda a armadura irá cair. A Bíblia é a peça que mantém tudo unido. É por isso que Paulo começa com o cinto da verdade, como o primeiro em importância, quando ele começa a descrever as armas espirituais. Qual o seu comprometimento com sua Bíblia? Você a trata como a peça mais central em sua vida? Você a está tratando como algo que vai manter tudo unido para você? É isto que a Bíblia é. Ela é um cinto. Além disso, o cinto protegia no soldado romano seus órgãos reprodutores. Então, o cinto representa a habilidade de reproduzir. Enquanto você estiver na palavra de Deus, você terá poder criativo. Quando você está na palavra de Deus, você tem a habilidade de reproduzir. Você tem um poder criativo sobrenatural operando em você. Sai da palavra, ainda vai ter um pouco de força pelo passado, mas vai acabar sem fôlego, vai perder seu poder criativo, vai perder a habilidade de reproduzir. A palavra de Deus é a habilidade reprodutora de Deus em nossas vidas. Nosso tempo acabou. Mas quando voltarmos, vamos pegar daqui e vamos continuar descrevendo as peças individuais da armadura que Deus nos dá em Efésios capítulo 6, do verso 14 até o 18. E para encerrar, eu quero te lembrar Eclesiastes 8:4, que diz: onde a palavra de um rei está, aí há poder. Permita que a palavra de Deus libere o poder dela em sua vida hoje. Vejo você no próximo vídeo. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.